Bom dia a todos, né? Estamos mais uma aula do nosso curso de Modelagem Matemática e Simulação 2. Agora no encontro 4, na parte 4 do nosso assunto, da nossa unidade voltada para a solução numérica de ADPs. E no nosso encontro de hoje, a gente vai ver mais um tipo de equação diferencial que nós vamos buscar as soluções, tá? E também perceber algumas implicações fenomenológicas, algumas implicações numéricas do processo de solução. Só para a gente manter a nossa referência, né, em termos de bibliografia, nós continuamos seguindo os mesmos livros dos 3 encontros da parte numérica, né, que nós estamos construindo aí. O livro do Tannehill, o livro do Pletcher, o livro do Hoffman e essa bibliografia em português, que é do professor Armando Fortuna. Tá? Então são livros que eu não sei se vocês já fizeram, mas se não fizeram, recomendo fortemente que vocês busquem essas referências para dar uma folhada mais profunda, mais calma nas discussões a respeito dos temas que nós estamos trabalhando a partir, né, desses livros. Então, outros métodos, outras técnicas, conceitos, aprofundamentos e tal, que são essenciais para o desenvolvimento que a gente está fazendo. Tá? Bom, então, para a nossa conversa de hoje, né, então, começando, né, nos nossos trabalhos, a gente vai trabalhar com uma equação nova, que é a equação de Burgers. Tá? Então, relembrando, quais equações que nós já lidamos até agora? Então, nós começamos, a primeira delas foi a equação do transporte, ou equação da advecção, que era uma equação que modelava o fenômeno da translação dinâmica de uma determinada informação representada por uma condição inicial. É a simples translação. Por ocasião dessa equação do transporte ou da advecção, nós vimos a solução analítica e nós vimos a solução numérica. Na solução numérica, nós percebemos todas as implicações em termos de precisão dos resultados como consequência dos métodos numéricos. Qual o efeito mais prioritário que nós percebemos? A ocorrência de um erro de dissipação, um erro de dispersão, né, aquelas duas grandes classes de erros, que já apareciam como consequência da solução numérica desses processos. E aí, a grande questão que se colocava diante de nós. Bom, se para uma equação tão simples como a equação do transporte, nós já tínhamos erros daquela natureza que afetavam drasticamente a amplitude, a magnitude da propriedade que a gente estava investigando, imagine o que pode ocorrer para fenômenos mais complexos. Né? E aí a gente foi vendo gradualmente a complexidade, o aumento da complexidade desses fenômenos. Então a gente começou com a equação de transporte, que seria a equação mais simples de todas, para perceber assim a simples translação dinâmica de uma determinada propriedade, um sinal, né, que é um termo mais geral que a gente está investigando. Bom, aí na sequência a gente passou a trabalhar com a equação do calor, fazendo um link com aquela parte analítica que a gente desenvolveu para os fenômenos lá de propagação, né, de calor, a partir da equação da condução, né, as condições de contorno, do tipo isolamento, convecção. Né? Então a gente viu a solução numérica daquele tipo de problema e vimos que a natureza fenomenológica daquela equação é a dissipação da informação inicial, né? ou numa linguagem um pouco mais grosseira, do espalhamento
do meu sinal inicial. Então, mas só que a gente viu na aula anterior da equação do calor que já rolava um fenômeno de dissipação numérica para a solução. Agora a gente tem uma dissipação física. E aí, por conta dessa limitação numérica para resolver a equação, a gente tinha um duplo efeito de dissipação. Agora, na equação do calor, uma dissipação numérica e física. E aí, como é que a gente separa as coisas? Como é que a gente diz, não, aqui é erro numérico, aqui é a questão física de fato? Porque a nossa simulação vai gerar um resultado, né? E aí o risco que a gente corre é dar um sentido físico para o erro numérico, né? O que é muito perigoso e que a gente vai estar sujeito sempre. Então a gente percebeu esse fenômeno. No nosso encontro anterior, a gente viu a questão da equação de Poisson e equação de Laplace, que agregava ao nosso fenômeno o problema do aumento da dimensão espacial do nosso interesse ali, né? A gente resolveu um problema bidimensional. A gente viu as consequências que vêm por conta desse aumento da dimensionalidade do problema. A necessidade de resolver sistemas de equação, o aumento assombroso do número de variáveis ou entidades de armazenamento de dados no computador, né? Então passou a fazer sentido com muita força a questão de custo computacional, a questão de capacidade de armazenamento em memória da minha solução numérica, para além, obviamente, dos fenômenos associados aos erros lá também, né? Então, a gente, né, foi somando essas coisas ao ponto da gente chegar na equação de Burgers. Obviamente, a gente precisa ter em mente a seguinte situação. Bom, todas essas equações que a gente resolveu até agora, equação de transporte, equação do calor, equação de Laplace ou de Poisson, elas podem ser combinadas, né, gerando problemas baseados justamente nessa combinação. Então, por exemplo, pensar uma equação da advecção e dissipação, né, que seria um pulso que se translada e se espalha com o passar do tempo. Fenômeno típico observado em reatores tubulares, por exemplo. Um problema transiente bidimensional. Também podemos pensar nesse tipo de coisa. Só que essa equação que a gente vai começar a trabalhar hoje, a equação de Burgers, ela traz consigo um fenômeno que até o momento a gente não abordou, porque eu sempre falei para vocês, isso aqui é um calcanhar de Aquiles em toda essa história de solução numérica e até analítica, né, dessas EDPs. É o problema mais grave, é onde a gente encontra as maiores limitações das soluções gerais. E alguém lembra, sabe dizer qual é essa característica que nos limita tanto a resolver esses problemas? É uma palavrinha só, mas é uma palavra que a gente não pode esquecer. Alguém arrisca? É uma palavra só, eu não lembro não, mas lembrava que o senhor tinha comentado que ia perdendo... meio como se fosse um fenômeno dissipativo, mas dissipava mais do que era esperado pela teoria. Não sei se era isso mesmo. Não, então eu vou refazer a pergunta. Tem uma propriedade que a gente foi fugindo dela até agora. A gente foi meio que ali dando, como o nosso amigo Galdar aqui, que é expert em futebol, deu ali um pedala Robinho. A gente foi, né,
contornando o problema, porque eu falei, isso aqui é a parte mais complicada que a gente tem para atacar. Então, o que é isso que a gente fugiu até agora, que a gente precisa pelo menos dar uma olhada? Será que vocês identificam? Fernanda, você me ajuda? Eu só não lembro também, não. Ó, vamos lá, hein? Ó, problema... Eu vou fazer o seguinte. Eu disse que a equação de Burgers, né, que é essa que a gente vai tratar agora, eu vou apresentar a equação de Burgers para ver se vocês identificam essa complexidade que a gente até o momento não abordou. Essa equação de Burgers. O que vocês me dizem sobre ela? Fala aí, Ferro. Bem, o que eu posso dizer com ela é que em uma variável tem mais de uma ordem de derivada, por exemplo. Isso para a gente não seria problema, porque usando as técnicas anteriores, né, a gente já seria capaz de resolver um problema com ordens de derivadas diferentes. Seria o caso da equação da advecção-dissipação, né, que é simplesmente botar esses dois termos. Tem algo mais, muito mais profundo, que é causa de muita complexidade. A não linearidade? Ah, garota, é isso. A não linearidade. Note que aqui a gente tem esse termo U vezes derivada de 1 em relação a x. A gente foi contornando isso o tempo todo. Isso ali era um problema para a gente. Problema do ponto de vista analítico, problema do ponto de vista numérico, e até agora a gente não abordou esse tipo de coisa. A equação de Burgers, então, é a equação mais simples, né? Eu vou ainda particularizar algumas coisas, mas que permite a gente abordar essa questão da não linearidade no que tange as EDPs. Então, tá aí como... Não sei, acho que foi a Beatriz que falou, a Fernanda, não percebi, mas não linearidade, né? A equação de Burgers, ela tem essa característica, essa propriedade da não linearidade, tá? Então, essa equação, além disso, ela traz consigo muito da semelhança das equações lá da fluidodinâmica. Se você for um bom aluno de fenômenos de transporte, se você tem a matéria guardada no seu coração, né? Olha só, hein, para cultura geral, hein, vamos lá. Decorar, né? Decorar alguma coisa, decor, né? Esse cor tem a ver com coração. Então, se você guardou lá no seu coraçãozinho a matéria que o seu professor de fenômenos de transporte se esforçou tanto para passar para você, você vai ver nessa equação aí uma semelhança muito grande, assombrosamente grande, a uma equação que é fundamental para nós, que é a equação de Navier-Stokes. Lembra? Um termo advectivo, um termo dissipativo. Então, eles presentes aí nessa equação, pelo menos nessa forma que ela está apresentada. Né? E o mais curioso, a parte advectiva, ela está associada a uma não linearidade, o que é típico da equação de Navier-Stokes, que, pasmem, é uma equação que não há solução conhecida, analítica, até o momento. Então, uma equação fundamentalíssima para uma série de problemas de engenharia, mas que não tem solução analítica geral conhecida, né? Então, é um problema grave. E aí, a gente já começa a entrar naquela seara
da viabilidade exclusiva dos métodos numéricos, onde a gente só consegue investigar o fenômeno a partir de simulações numéricas. Porém, aí vamos lá, porém, abram os ouvidos, porém, a gente já sabe todas as limitações e implicações dos problemas mais simples, que não tem o problema da não linearidade. Imagina agora. Então, até a aula anterior, a gente tinha muita segurança do que estava fazendo para dizer se está certo ou está errado, porque a gente tinha referenciais analíticos para comparar a nossa solução. Agora vai ser muito complicado. Tá? A gente vai ter solução analítica para alguns casos, né? E isso começa a adentrar no âmbito de a gente só dispor da solução numérica. Tá? Bom, do ponto de vista mais conceitual, ao lidarmos com esses trabalhos de modelagem e simulação, que até é o nome da matéria, né? Modelagem matemática e simulação, a gente assim já fica armado de antemão com todas as limitações, e casos como esse são muito importantes, todas as limitações dessas soluções apresentadas, né, por simulações computacionais, para a gente não ser refém das soluções prontas, dos softwares e tudo mais, porque a gente sabe que invariavelmente estão embutidas muitas limitações. Lógico que existem métodos muito confiáveis, que garantem muita coisa, métodos complexos e tal, para aprimorar a qualidade da solução numérica em função de determinadas referências, né? Mas a limitação está dada, né? Então, isso exalta a necessidade de realização de trabalhos experimentais, porque é a natureza que vai ser o grande gabarito dessa história toda, né? E a gente vai tentando aprimorar esses métodos em função do dado experimental, né? Bom, aqui nessa equação de Burgers a gente tem o termo transiente, a gente tem o que a gente vai chamar de termo convectivo, que é justamente onde aparece a não linearidade, e a gente tem o termo dissipativo, que também é chamado de termo viscoso. Tá? Então, é uma dupla terminologia que é utilizada para o termo dissipativo, que é justamente onde aparecem essas derivadas segundas espaciais, também ser chamado de termo viscoso. Se você pegar o seu livreto lá de fenômenos de transporte, você vai ver que termos dessa natureza são exatamente os mesmos termos, o mesmo formato, associado a onde aparece o parâmetro chamado viscosidade, que aqui eu estou representando pela letra grega eta. Tá? Eta, que tem essa cara, parece um N, mas o nome é eta. Né, igualzinho assim à natureza do termo, ou ainda em termos mais gerais, esses termos dissipativos ou viscosos estão associados ao Laplaciano nas equações, né, o Laplaciano, que são aquele operador diferencial que contabiliza as derivadas segundas para os três componentes ali, né? Então é isso, né? A gente fica atento a esse tipo de aplicação, né? O problema tridimensional vai ser assombrosamente mais complicado. Aqui a gente está vendo a versão 1D. Então a não linearidade está ali evidente no termo convectivo, né? E essa equação, além disso, ela é especialmente útil para descrever as descontinuidades móveis que são típicas dos problemas lá das ondas de choque. Então, para a gente que tem uma certa afeição ao problema de detonação, por conta dos explosivos e tudo mais, já saibamos de antemão
que um modelo como esse pode ser especialmente útil para a gente ser capaz de trabalhar com descontinuidade, ondas de choque, que também é um problema que vai estar ligado à questão, por exemplo, de aviação, engenharia aeroespacial, né, onde a gente tem, por exemplo, fluidos compressíveis, escoamentos compressíveis em que ocorrem ondas de choque com muita facilidade. Eu não sei se vocês têm na cabeça a ideia do que é uma onda de choque. Isso é razoável para vocês? O que seria isso? Pergunta aí, vamos lá. O que é uma onda de choque? Olha, professor, eu tentei entender um pouco sobre isso quando a gente estava vendo na matéria lá de explosivos, mas até hoje não ficou um conceito muito claro. Mas o que ficou? Mas Mesmo obscuro. tem a ver com a propagação da explosão que ocorre acima da velocidade do som. Eu só lembro disso. Não, beleza. Movimentação Já dos é um gases, ponto de partida importante pra caramba. O que você ia falar aí, Flint? Desculpa, Major. Eu ia dizer que é os gases se propagarem, os gases resultantes da explosão se propagarem acima da velocidade do som. Aham. Professor, Diga. eu entendo como se fosse a propagação de um distúrbio, não é bem um distúrbio, mas uma modificação das propriedades termodinâmicas do meu meio. Isso acaba sendo mais uma consequência do que o fenômeno em si. Mas eu entendo o que você está dizendo. Isso está associado principalmente à descontinuidade, né? Mas ok. Beleza. Alguém mais tem alguma contribuição, alguma noção para a gente tentar alinhar aqui, ou alinhavar melhor, um conceito, uma ideia um pouquinho mais clara sobre o fenômeno da onda de choque? Galdar, Fernanda? Ih. Acho que nada que acrescente muito além disso. Acho que eu tenho essa noção também, um pouco do que eles falaram, assim, visivelmente, assim, pelo que dá para ver em imagens, dá para ter uma noção, mas explicar, assim, fisicamente, eu também tenho alguma dificuldade. Beleza, vamos tentar aqui esclarecer um pouquinho a ideia. Esses fenômenos ocorrem de forma mais visual nos meios gasosos que têm a característica de serem compressíveis, né? Então, vamos usar essa referência para a gente tentar esclarecer um pouquinho. Então, um gás, né? Vamos usar essa referência. Então, um gás, ele tem uma capacidade de propagar ondas de pressão. Quando eu estou falando com vocês aqui, né, no caso tem um microfone, toda uma parafernália eletrônica digital, mas se eu estivesse na sala de aula com vocês, o que vocês ouvem, né, a partir do que sai da minha garganta, são pulsos de pressão que eu sou capaz, com o meu trato da fala, né, de provocar perturbações no meio gasoso ao meu redor, ao ponto de vocês serem capazes de permitir, de ouvir, né, o som. O som são pulsos de pressão no meio onde ele está se propagando. A velocidade do som é uma referência importante, porque o que a velocidade do som traz para nós? A máxima velocidade de propagação dessas ondas de pressão no meio. Então é como, fazendo uma comparação muito, muito ridícula, mas assim, só para a gente tentar fazer tentar pegar uns conceitos assim, né? Mas é meio ridículo, mas assim como a gente tem para a física da dinâmica clássica,
a questão da velocidade da luz como uma velocidade de referência, né? E isso está a velocidade da luz, ela está muito relacionada à questão das relações mútuas entre tempo e espaço, né? E a velocidade da luz é um parâmetro para a gente perceber quando que as interações entre tempo e espaço são importantes. A velocidade do som, ela traz para nós a informação de uma referência sobre a qualidade da propagação de pulsos de pressão nos meios. No caso, vamos pensar o ar, que é o caso mais simples, né? Então, são perturbações causadas pela minha fala, né, que vão se propagando na forma de pulso, de ondas de pressão, até chegar aos ouvidos de vocês e os nervos auditivos captarem essas perturbações no tambor que vocês têm dentro do ouvido, né, que é o tímpano. Tímpano nada mais é do que um instrumento de orquestra, é um tambor gigante, né, que aí passa para o nervo a informação. Então, tudo são ondas de pressão, beleza. E a velocidade do som é a referência. Mas a pergunta que a gente tem que se fazer é a seguinte, vem cá, o que acontece então se por acaso a velocidade de propagação superar a do som? Porque, beleza, é uma velocidade de referência, mas ninguém disse que é uma velocidade limite, diz que é uma velocidade de referência, né, a tal da velocidade do som. Então, o que acontece quando a velocidade de propagação supera a velocidade do som? Esse que é o ponto. Então, enquanto não se supera a velocidade do som, ou seja, para velocidades menores do que a velocidade do som, o que ocorre é a propagação tradicional de ondas de pressão. Acima da velocidade do som, o meio não tem mais condições de propagar aquela informação, aquela onda de pressão, e o meio vai ser empurrado pela própria onda de pressão. Como se ele sofresse uma espécie de coice. O meio não tem mais capacidade de propagar intrinsecamente aquela informação, então ele mesmo, o meio como um todo, vai ser perturbado, sendo comprimido e empurrado. Daí a questão da onda de choque. Por isso que acima da velocidade do som, a gente não escuta mais, porque na verdade é o meio que está sendo empurrado como um todo. Ele não está sendo mais capaz de propagar aquela informação de pulsos de pressão sonora, tá? O meio passa a se comportar como se fosse um bloco sendo empurrado. Por isso que quando a gente fala da aviação, aquelas coisas, daqueles filmes de ação e tal, dos aviões, aeronáutica, pilotos, caça, aí tem lá, rompeu a barreira do som, né? Então, o estrondo de romper a barreira do som. Nesse estrondo, na verdade, o que ocorre é que o meio foi tão pressionado que a partir daquele ponto ele passa a se comportar de uma outra forma, como se ele estivesse sendo empurrado. E daí esse estrondo, né, suposto estrondo, marcando essa transformação quase que de fase no comportamento do escoamento. Então, e aí a formação de descontinuidades nessa transição, as películas que manifestam essas descontinuidades de propriedades termodinâmicas que a Beatriz mencionou, né? Então é isso, assim, está relacionado à incapacidade de um meio propagar um determinado pulso de pressão. Então, antes ele propaga a onda e a partir da velocidade do som é como se ele fosse empurrado pela perturbação. Tá? Ficou um pouco mais clara a ideia? Sim, bastante, Major. Obrigado. Beleza. Então, o que a gente quer é começar a pensar nessas coisas, né? Ao falar da equação de Burgers, a gente está metendo o pé nesse ambiente. E aí, Beatriz, fique esperta, tá? Isso aí tem a ver com a sua iniciação científica, tá? Você tem que começar a ler umas coisas, tá? Mexe nesse ponto aí. Então, a sua iniciação científica começa agora. Já começou tem um tempinho, professor. Pois é, mas aí eu te mandei alguma coisa para você ler já?
Sim, senhor. Ah, é? Eu li as coisas e já tô em fase de Assimilação. processamento, assimilação, Isso aí. mas tô compreendendo, eu acho. Beleza. É isso aí, tem que insistir. Bom, então, nessa nossa equação de Burgers, né, do jeitinho que eu apresentei antes, essa daqui a gente vai chamar de equação de Burgers viscosa, né, dessa forma como ela está apresentada aqui, equação de Burgers viscosa. E a gente tem a versão invícida da equação de Burgers, tá? Onde o termo associado ao parâmetro típico da viscosidade, né, que é o parâmetro associado às derivadas segundas, é nulo, né, como se fosse viscosidade zero. Então a gente vai chamar de equação de Burgers invícida. Notem, essa equação é a equação EDP, né, equação diferencial parcial, não linear mais simples que a gente tem aí, né, a equação de Burgers invícida, né, a equação mais bobinha, né, para a gente dar conta e perceber algumas nuances, algumas características dela. Tá? Então nós temos essa equação Burgers que se manifesta de duas formas, a versão invícida e a versão viscosa. A equação de Burgers viscosa ela é análoga à equação de Navier-Stokes para o escoamento de um fluido real, onde aparece lá o parâmetro da viscosidade, lembrando que o que caracteriza um fluido ideal é a viscosidade não nula, tá? Então, fluido real, viscosidade não nula. E, por outro lado, a equação de Burgers invícida, ela está associada à equação de Euler para o escoamento, que se relaciona com fluidos ideais. Fluidos ideais são aqueles de viscosidade nula, tá? O que é uma idealização assombrosa, mas que acaba sendo especialmente útil para resolver uma grande variedade de problemas, onde a viscosidade tem um valor muito baixo e a gente pode, pelo menos em situações ou determinadas regiões do domínio, considerar o comportamento ideal do fluido. Vocês lembram lá de fenômenos de transporte? O problema da camada limite? Olha, professor, outro ponto. Vi, estudei, até lembro. Mas também não é tão claro assim, não. Então vamos tentar ir limpando as ideias. Alguém consegue me dizer o que é a camada limite de um escoamento? A espessura até a qual as forças viscosas atuam de maneira significativa? Isso aí, essa é a ideia. É a região do escoamento onde a viscosidade se manifesta de forma relevante. É isso. Né? Então, a gente tem aquela linha, né, que demarca uma espessura de uma determinada região do escoamento onde a viscosidade tem importância para a dinâmica do escoamento. Aí essa é a camada limite. Né? Beleza. Então, o que na prática isso quer dizer? Bom, se abaixo daquela linha a viscosidade é relevante, isso significa que acima da linha a viscosidade não é mais relevante. Portanto, eu posso usar modelos invícidos para representar o comportamento acima da camada limite. Com a vantagem, bom, no mínimo é uma equação mais simples. Tá? E realmente isso pode ser feito separando a região do escoamento em duas, onde numa você vai ser mais complexa, porque os fenômenos de viscosidade se manifestam e são relevantes, e acima dela você tira um termo da equação. Olha que maravilha. Né? Então esse é o ponto. Né? A questão de se poder considerar uma região
invíncida, o que simplifica a nossa vida. E aí usar a equação de Euler numa região, a equação de Navier-Stokes em outra, por exemplo. Aí, para ser equação de Navier-Stokes e tal, do jeito que a gente está acostumado, falta um termo aí. Vocês lembram qual é? É aquela derivada total em relação ao tempo? Não, porque a derivada total ela está explodida aqui, né? Então não é bem isso não. Falta um termo na equação que é especialmente importante para escoamentos, mas que não aparece na equação de Burgers, pelo menos na forma como ela está aqui. Alguém arrisca? Bem, se eu pensar na equação de Navier-Stokes, a gente tinha de um lado a derivada substancial, que inclui esses dois primeiros termos, a derivada no tempo e a velocidade vezes a derivada em x. Do outro lado, normalmente são três termos. O gradiente da pressão, que a gente pode entender como uma não homogeneidade aqui. Vai, continua, termina a frase aí. Aí depois tem o Laplaciano da velocidade, que é o termo viscoso. E por fim tem o... Esqueci o último termo. Beleza, não tem problema não, vamos fechar por aí. Então, o termo que eu estou esperando é o da pressão, que o Ferro falou, o gradiente da pressão, né? Que para escoamentos é importante, né? Porque você mapeia um termo que está relacionado, por exemplo, a questões de segurança operacional, né, do teu escoamento. Pressão vai ter um efeito, vamos dizer assim, vai ser uma contrapartida à velocidade, né? E aí, para ser equação de Navier-Stokes, prioritariamente estaria faltando o termo aqui do gradiente da pressão, que a gente calcularia por fora. Mas apareceria esse gradiente da pressão, aí eu vou usar uma dupla nomenclatura. O Ferro usou a ideia de não homogeneidade, ou também poderia ser um termo-fonte, que seria talvez um pouco mais rigoroso, porque a pressão é uma propriedade por si, né? Se fosse uma não homogeneidade, talvez tivesse... Se bem que não, a gente poderia considerar uma não homogeneidade também, né? Mas aí o terceiro termo que ele estava tentando lembrar são os termos de campo, né? Relacionados, por exemplo, a força gravitacional, né? Que nesse caso aí não aparece, mas não é tão relevante para alguns problemas, né? Então, mas a pressão é fundamental e é o termo que estaria faltando, mas aí como o Ferro falou, olha, poderia ser uma não homogeneidade ou um termo fonte, né, para nossa equação, tá? Então, assim, essa equação de Burgers ela é essencial, porque ela estabelece uma base para a gente pensar nesse problema. O termo viscoso está ali, né, do Laplaciano, e o resto, aquela derivada, né, que vocês já mencionaram, mas aí é mais uma questão de representação, tá? Tá aqui explodida nessa versão 1D, e vocês acabaram assimilando a versão 3D compacta, tá? Mas é a mesma coisa. Bom, então aqui nesse primeiro lado da equação, né, da equação de Burgers viscosa, ela vai ser chamada de uma equação parabólica em termos da classificação lá das equações diferenciais parciais, e o lado direito vai ser uma equação hiperbólica. Então aí a gente tem uma questão chave, porque a presença ou não do termo viscoso faz com que a equação seja colocada em classes diferentes. E aí, na literatura mais técnica,
E isso vocês podem ver até no livro do Hoffman, eu acho que ele é um bom exemplo que ilustra isso. São métodos aplicáveis a equações parabólicas, a equações hiperbólicas, né? Então ele classifica os métodos em função da natureza da equação. Então, nas formas diferentes como elas estão apresentadas, a gente tem de fato duas categorias de equações, duas grandes classes, a invícida hiperbólica e a viscosa parabólica. Tá? Mas a gente vai começar pela equação de Burgers invícida, que é justamente a versão mais simples, é sempre o ponto de partida. Tá? Beleza. Bom, então, ao contrário das equações parabólicas, um outro exemplo que a gente viu, inclusive foi objeto da nossa conversa passada, a equação de Laplace, onde, em geral, a solução suaviza a condição de contorno, suaviza a condição inicial do problema. Tá? Então, ao contrário das equações parabólicas, onde, em geral, a solução suaviza a condição inicial do problema e também as condições de contorno, nas equações hiperbólicas, que é o caso da equação de Burgers invícida, as descontinuidades são transportadas sem suavização, podendo haver a formação de singularidades, que a gente vai chamar de choques, mesmo para condições iniciais bem comportadas. Então, mesmo que as condições iniciais, também as condições de contorno, forem suaves, contínuas, bonitinhas e tal, mas o transporte ocorre de uma forma que pode haver a formação de singularidades, que a gente vai chamar de choques, que estão associados àquelas descontinuidades. Ou seja, haver a formação de uma descontinuidade, pela própria propagação, pela própria dinâmica da propagação, que óbvio, vai ser consequência do termo não linear. É óbvio, vai ser consequência do termo não linear. Tá? Então é para isso que a gente tem que estar atento, tá? Para investigar aí essas equações. Beleza. Então vamos dar uma olhada na solução analítica de coisas relacionadas à equação de Burgers. Tá? Bom, então, para a gente resolver essa equação, a gente precisa apelar para um método chamado método das características. Então, esse método a gente vai começar a pensar nele da seguinte forma. Seja a seguinte ADP linear, tá? Linear. Então, a gente deu um passo atrás, vamos pensar no problema linear inicialmente, tá? Então, aí uma equação, né? Os coeficientes A, B e C variáveis, né? Em função de x e t, associados aos termos derivada de 1 em relação a x, derivada de 1 em relação a t e um termo independente ali, c, né? Com uma determinada condição inicial, né? Que a gente tem ali uma distribuição espacial da informação, que a gente está chamando de u, no instante t igual a 0, igual a uma função de x apenas. Tá? Bom, qual a saída para a gente resolver essa equação? A saída é mudar o sistema de coordenadas de x e t para x0 e s. Então, a saída vislumbrada pelo método das características é uma mudança do sistema de coordenadas para um novo sistema que a gente vai chamar de x0 e s, de forma que a EDP se torne uma EDO ao longo de certas curvas no plano xt, que são chamadas de curvas características. Olha só, essa ideia dessa mudança de coordenadas, dessas transformações mais profundas e tal, a gente já não passou por algo dessa natureza? Quando, por exemplo, a gente trabalhou com o problema lá da transformação integral, não é exatamente o que a gente está fazendo aqui, mas
pelo menos intuitivamente, tem alguma semelhança, porque a gente está fazendo o problema de resolver uma EDP a partir de uma EDO. Resolver uma EDP a partir de uma EDO. A forma que a gente vai fazer isso é a partir de uma mudança no sistema de coordenadas. Tá? E aí é como se ao longo de determinadas trajetórias no plano XT, a dinâmica do meu sistema se comportasse como se fosse uma EDO. Tá? Isso talvez não seja muito simples assim da gente pensar. A gente não é muito afeto a problemas de mudanças de sistemas de coordenadas. Isso, desde a Física 1, nos atormenta um pouco. Mudar sistemas de coordenadas é algo que nos causa um pouco de arrepios, porque a gente perde a referência. E muitas vezes esses sistemas úteis, né, de coordenadas são, vamos dizer, artifícios matemáticos para a gente dar conta da dinâmica. Né? E a gente perde um pouco a visualização dessa mudança de referência. Né? Mas a gente poderia assim, pensar de forma simplificada, que é o seguinte: olha, ao longo de algumas curvas no meu plano XT, que é o domínio de base para a minha equação de governo, ao longo de algumas curvas, o meu sistema se comporta como uma EDO. O que isso quer dizer? Que o meu sistema se comporta como se fosse dependente de uma variável apenas. Tá? Essas curvas são as chamadas curvas características. Tá? Então, ao longo das curvas características, a gente tem S variando e o x0 como constante. Tá? Então, para além de x e t, a gente tem esse suporte matemático, essa variável S, tá? Que a gente ainda não sabe quem é. A gente precisa fazer essa mudança do sistema de coordenadas de uma maneira especial, tá? Para que só S varie e x0 seja mantido constante. Tá? Então, x0 ele varia ao longo da curva inicial, ou seja, t igual a 0, no plano xt. Como se x0, ele, de certa forma, absorvesse, reunisse, concentrasse todas as propriedades relacionadas à distribuição inicial em função da variável x ali. Né? Então, como se fosse um parâmetro que guardasse propriedades da minha distribuição inicial ali, da propriedade que a gente está investigando. Né? Então, x0 ele varia ao longo da curva inicial, né? Curva inicial por t igual a 0 no plano xt. Então, por exemplo, aqui temos algumas curvas características genéricas desenhadas aí. O que isso significa? Que ao longo dessas curvas, o meu sistema se comporta como se fosse uma EDO. É isso que quer dizer essa ideia do método das características. Então, a gente está aí diante de curvas características. Ora, mas beleza, se essas são as curvas, como é que fica o sinal propriamente dito? A propriedade que eu estou investigando. Então, essa figura aqui acaba ilustrando um pouco o fenômeno. Olha, vamos escolher uma curva característica, que seria essa daqui. Né? Então, nós temos essa. E ao longo da curva característica, nesse caso, nesse desenhozinho que está feito aqui, o meu sistema evolui como se fosse o problema da equação da advecção simples. Né? Ao longo da curva característica, a minha propriedade vai se propagando na forma de uma translação. É como se fosse, de alguma forma, uma translação um pouco mais livre e que eu fosse mapeando a trajetória da translação, que pode ser, inclusive, não linear. Né? Como é até, inclusive, é o caso aqui. É uma trajetória que não é linear, né? No plano xt. Então, é disso que a gente está falando quando mexe com o método das características. Mas olhe só.
Lembra o nosso ponto de partida. A EDP linear de coeficiente não constante. A gente partiu daqui, ó. EDP linear, que não é a nossa equação de Burgers. Não é a nossa equação de Burgers. Tá? Então, beleza. Então, já temos essas implicações aí que envolvem uma mudança do sistema de coordenadas. Beleza. Bom, avançando mais um pouquinho. Então, de maneira geral e bastante intuitiva, a gente percebeu o seguinte, que essas curvas características elas podem ser interpretadas como direções preferenciais em que as informações são transportadas. E aí, em função da natureza, da classificação, das propriedades da nossa equação diferencial, a gente vai ter algumas nuances especiais em relação a essas curvas características. Então, por exemplo, as equações elípticas, que constituem, por exemplo, a equação do calor, elas não possuem direções preferenciais. Elas não possuem direções preferenciais. Inclusive, a dinâmica do nosso processo é de uma propagação até simétrica. No caso da nossa equação parabólica, as informações elas se propagam em uma direção preferencial, precisando de uma condição inicial que defina, né, a dinâmica do meu problema. Então, pensa na equação de Laplace. Eu tenho ali fenômeno se propagando no eixo x e y, mas vai haver alguma direção preferencial da propagação do fluxo de calor que pode ser mapeado. A gente poderia pensar, inclusive, né, de forma um tanto quanto livre, simples, tal, pensar, por exemplo, em gradientes associados ao resultado desse processo. Seriam direções preferenciais. Mas será que as condições iniciais impõem sobre o meu sistema direções diferenciais de propagação? É isso que está em jogo. Será que as condições de contorno, junto da condição inicial, conseguem impor algum tipo de preferência na propagação? Ou seja, essas condições iniciais conseguem impor de alguma forma como que vão começar a se comportar os gradientes da propriedade de interesse? Esse que é o ponto. E nas equações hiperbólicas, que de certa forma nos importam nesse momento, as informações se propagam em várias direções preferenciais, como se elas competissem. E aí a gente vai precisar de uma condição inicial e várias condições de contorno de fronteira, como, por exemplo, a equação da onda para dar conta do fenômeno. Tá? Então vejam que na equação de Laplace, por exemplo, que é uma equação parabólica, não tem o fenômeno transiente. Na equação hiperbólica ele já aparece. E a propagação pode se dar em diferentes direções. Inclusive na equação que a gente viu, caso unidimensional, você tinha uma dupla propagação para um lado e para o outro. Como se fosse a somatória de dois efeitos. Né? Então, alguns detalhes associados à natureza da equação que passam pela questão dessas direções preferenciais de propagação. Tá? Agora, a pergunta óbvia, né, que resta de saldo desse processo. Como é que eu encontro, então, essas curvas características? Como é que eu determino, encontro, resolvo essas direções preferenciais, essas trajetórias ao longo do domínio original, onde a propagação ocorre de forma prioritária, de forma mais intensa, de forma mais perceptível? Esse que é um dos pontos quando a gente está pensando nesse método das características. Então, voltando aqui à nossa equação, tá? Que a gente definiu assim, que ainda é uma EDP linear. Note o seguinte, se a gente define, né, definição aí, o nosso A de x e t, nosso coeficiente aqui da nossa equação linear, o A
como a derivada de x em relação a s, e o b como a derivada de t em relação a s, então são as ideias ali mais fundamentais que eu estou mais voltado aqui para a aplicação do que a grandes explicações e formalismos, mas vamos partir dessa definição, né, que A e B traduzem de alguma forma as dependências das variáveis x e t em relação a essa variável s. Então a gente tem o seguinte, olha, então du ds, fazendo a reunião, né, desses termos, inclusive em termos diferenciais, então du ds vai ser dx ds vezes a derivada de u em relação a x, e dt ds vai ser, e o outro termo vai ser dt ds vezes a derivada de u em relação a t. Note que isso aqui, de certa forma, está relacionado com a própria aplicação da regra da cadeia nessas diferenciações. E isso faz a gente pensar nessa variável s nas suas próprias origens. Então, ao longo dessas curvas características, que estão, obviamente, com foco em s, a nossa EDP se torna uma EDO. Que EDO? du ds mais c de xt igual a zero. Então, essa que é a equação da derivada de u em relação a s. Du ds mais c de xt vai ser igual a zero. Essas equações aqui são as equações características. Tá? Então, a derivada de x em relação a s, a derivada de t em relação a s. É o que a gente chama das equações características. Vamos pensar um pouquinho nessa uma estratégia geral para a gente começar a atacar os problemas. Então, primeiro, o que a gente vai fazer? Resolver as equações características. E como constante de integração, a gente vai fazer x de 0 igual a x0 e t de 0 igual a 0. E o resultado, a gente vai aplicar a transformação de x e t para x0 e s. Com essa situação aqui. X dependendo de x0 e s, t dependendo de x0 e s. Tá? Depois, eu resolvo, voltando aqui, isso resulta para nós nas curvas características. Eu resolvo a EDO com essa condição inicial, U0 igual a f de x0, onde x0 são os pontos iniciais nas curvas características ao longo de t igual a 0 no plano xt. Então, com essa solução da EDO, a gente encontra a solução baseada nas variáveis x0 e s ao longo das curvas características. E, ao final, a gente volta ao sistema original, ou seja, x0 e s, passando para x e t. Tá? E aí a gente, com isso, resolve a nossa EDP original. Isso talvez tenha ficado, nesse ponto, nessa tratativa, um pouco místico, um pouco confuso, não muito claro e tal, mas a gente vai fazer um breve intervalo agora para a gente fazer alguns exemplos e perceber algumas coisas. Tá? Então, assim, guarda essa informação de que a gente precisa fazer essa manipulação das coordenadas para transformar nossa EDP numa EDO, a gente descobrir quem são essas curvas e resolver o problema em cima dessas curvas, e aí sim a gente volta para as variáveis, para o sistema de coordenadas original. Tá? Então, vamos dar uma paradinha agora, são 10 horas, 10h15 a gente volta, pode ser? Tá ótimo, professor. Beleza, então vou pausar aqui. Gravação. Beleza. Tá. Então vamos pegar aqui um exemplo
para a gente traduzir um pouquinho esse roteiro que a gente viu ali dessa sequência. Né? Vamos fazer a seguinte ideia. Um caso especial, né, que a gente tem ali nessa nossa EDP, o B de xt igual a 1, esse termo aqui unitário, justamente o termo transiente, e o C igual a 0. Então não tem esse termo aqui. Tá? Uma situação muito possível de acontecer e que a gente vai aplicar o método para resolver. Bom, nesse caso, então, os termos que sobram são esses aqui, né? O A de xt, esse daqui. Né? E aí, como é que a gente faria? Bom, a gente resolveria a equação característica. Né? Então, dx dt igual a axt com x0 igual a x0. A gente resolveria a EDO. Que EDO é essa consequente desse processo? Então, o linha de t igual a 0 e o 0 igual a f de x0. Com isso, a gente obtém u de x0t. E a gente resolve para x0 em termos de x e t, usando os resultados obtidos aqui. Lógico que aqui está de uma forma geral, né? A de xt, e substituindo essa resposta em u de x0t para obter a solução final do problema. Bom, então vamos pensar num caso mais particular ainda para a gente ver essa aplicação. Então, a equação da advecção, que a gente ainda tem a vantagem do A ser constante. Então, primeiro ponto, resolver a equação característica dx dt igual a A. Note, dx dt, justamente a relação entre as variáveis de base da minha EDP. Né? É como se eu estivesse vendo a dependência de x em relação a t. É isso que vai traduzir para nós a equação característica, tá? Dependência de x em relação a t. Né? Que vai se traduzir na direção preferencial de propagação do fenômeno que a gente está analisando, ou na trajetória preferencial de propagação. Bom, então, dx dt igual a A, com essa condição inicial para x. x0 igual a x, x de 0 igual a x0. Tá? Qual a consequência desse problema aqui? A gente encontra as curvas características, são retas. X igual a x0 mais at. Ah, legal. Então, essas são as direções preferenciais para a propagação desse fenômeno. A gente vai resolver a EDO. Que EDO? O linha de t igual a 0, com o de 0 igual a f de x0. Com isso, a gente vai encontrar a solução u de t igual a f de x0. E aí, como a gente tem a nossa relação aqui entre as variáveis, dadas aqui pelas curvas características, a gente pode substituir o x0 por x menos at. Né? Só uma reescrita aqui do x0 como função das variáveis originais. E aí a gente teria a solução da EDP, ou seja, o de xt vai ser f de x0, que é igual a f de x menos at, que foi justamente a solução que a gente usou lá atrás quando estava lidando com a equação da advecção. Né? Então, esse passo daqui, só para retomar, então aqui, olha, u' de t igual a 0, ou seja, u tem que ser uma constante. Mas a gente sabe pela condição inicial que o de 0 vai ser igual a f de x0. Logo, a solução vai ser uma constante que vai ser igual a f de x0. E aí está pronto, porque com x0 tem a relação de x com t, né, e tem aquela solução geral do problema com a constante. Mas aí, vamos supor o caso que a gente estivesse precisando evoluir na complexidade do nosso fenômeno e a nossa equação da advecção tivesse um coeficiente variável. Olha que curioso. U de t mais x vezes u de x é igual a 0. Né? Então, o nosso a de xt vai ser x. Né? Como se o nosso parâmetro ali, que dá a velocidade de propagação, fosse dependente da variável x de alguma forma. Bom, a gente vai seguir a mesma rotina.
a gente precisa resolver a equação característica, ó, dx dt igual a x, com essa condição inicial. Isso daria para nós as curvas características, que a gente sabe resolver isso aqui, tem cara de exponencial, né? Novidade para ninguém. E dependendo, obviamente, do meu parâmetro x0. A gente vai resolver a EDO, que EDO, o' de t igual a zero, com essa condição inicial, ou seja, u de t tem que ser uma constante com base em x0, mesmo jeito, igual ao anterior, só que agora a gente sabe escrever o x0 em função de x e t tem um formato diferente daquelas retas, né, que a gente determinou antes. Aqui a gente tem essa forma exponencial decrescente. Então a solução da nossa EDP vai ser u de xt igual a f de x vezes e elevado a menos t. Então, diferente da outra, que era uma translação simples, aqui a gente tem um fenômeno de uma exponencial decrescente afetando, né, o sinal ali original. Né? Então, note que, assim, do ponto de vista numérico, a gente até saberia resolver isso aqui com relativa tranquilidade, só que agora a gente está com um referencial analítico para resolver, para comparar, desculpa. Né? Esse método a gente ainda não tinha detalhado, né, anteriormente, e eu simplesmente falei, olha, que pelo método das características a gente consegue obter aquela solução da equação da advecção simples. Mas a advecção com coeficiente variável, eu deixei essa na manga para tratar agora, porque a gente está usando de fato esse método das características e percebendo a importância dessas direções preferenciais ou dessas trajetórias preferenciais de propagação. Tá? Então, mas, assim, é bom a gente ter muita clareza. A gente está lidando, nesse momento, simplesmente com o caso linear, com a EDP linear. Né? Então, não é nada de outro mundo ainda. A gente nem está lidando com a equação de Burgers propriamente dita. Né? A gente deu um passo atrás para compreender a natureza desse método das características. Beleza. Bom, e aí, finalmente, então, né, essa altura do campeonato, Galdar, que é um cara dos campeonatos, está ansioso, a gente vai abordar a equação de Burgers. Né? Ele está ali, né, já se aquecendo do lado de fora do campo, esperando o treinador, mais conhecido como professor, chamar para jogo. Né? E agora é a hora. Então, Galdar, agora que você entra em campo, para a gente lidar aí com a equação de Burgers invíncida. Está aí a equação que a gente já conhece na sua forma, sua representação super compacta. Agora sim. Só para mim que o professor ficou mudo. Não. Não, Professor, você tá falando um monte e a gente não tá escutando. Pode. é verdade, Porque assim, professor. o Pedro tinha colocado. Opa, desde quando vocês não estão ouvindo? O senhor falou do Godard, E morreu no O Godard Galdar. respondeu. o Godard respondeu, aí depois disso, não mais. Ah, tá, porque eu esbarrei num botãozinho aqui do fone. Então, estava mudo de fato. Beleza. Então, vou retomar, então. Então, bom, a equação de Burgers invíncida, como a gente tem aí nessa forma clean, né, como eu falei. Então, ut mais u vezes o x igual a zero, né, aquela representação, derivado de u em relação a t, derivado de u em relação a x, e aqui o u multiplicando, né, a não linearidade. E a gente vai ver agora que, assim, de cara eu preciso jogar essa informação para vocês, que essa equação é não linear. E o método das características não vai se aplicar diretamente, mas ele vai servir de referência para a gente. Tá? Então é aquele banho de água fria que é bom a gente para ficar esperto logo de cara. Mas aí, bom, é a partir desse método das características que a gente vai construir essa reflexão. Então,
Então, com base na experiência anterior, a gente vai resolver a seguinte equação característica, né? Uma base ali, ó, dx dt igual a u de xt. Então, já é algo um pouco mais tortuoso pela dependência dessas duas variáveis, mas vá lá. A solução x de t, que é a solução da equação característica, vai ser a restrição de u. U é transcrito como função de x e t, mas aqui eu coloco de propósito o x como função de t também, a essa curva. Tá? Então, assim, como se aqui no próprio x a gente tivesse essa dependência implícita aqui no nosso problema. Tá? Como se a equação característica tivesse implícita aqui na solução desse caso, que a gente não sabe muito bem o que vai dar. Porque o u é a solução do problema. Perceberam o nó que aconteceu agora? Se a gente aplicasse o método das características diretamente, a gente está precisando encontrar uma equação característica que dependa da própria solução. Então, isso gerou um problema implícito, que é sempre um problema, né? Mas a gente está colocando aqui esse x de t, que é a solução da equação característica, dentro aqui da solução, do problema, né, da equação de Burgers, para a gente explorar e ver aonde a gente chega. Como se fosse uma espécie de restrição à solução. Tá? A gente torna o problema implícito e vai carregando ver o que dá. Tá? Beleza. Então, ao longo dessa curva, da equação característica, que a gente ainda não sabe direito qual é, olha o que acontece. du dt vai ser igual a u de x vezes dx dt mais u de t, né? A simples aplicação lá da regra da cadeia, né? Que vai ser igual a u vezes o x mais o t, que vai ser zero. Ou seja, a impressão que dá é que essa abordagem permite que a gente resolva de fato o problema. Né? É consistente, pelo menos. Tá? Agora, conhecendo u de x00, a gente encontra xt, x de t, né? Com essa solução aqui, x' de t igual a u de x00. Olha o que a gente está fazendo aqui. Né? São muitas letrinhas, muitas relações, isso pode causar uma certa confusão, mas vamos por parte. A gente vai usar a condição inicial do nosso problema para resolver essa equação aqui da curva característica. Né? Então, ó, dx dt é o x' de t. A gente vai usar a condição inicial, a distribuição inicial da propriedade para resolver e encontrar essa curva característica. Tá? Essa que é a ideia. E aí, com isso, a gente descobre a nossa curva característica em função da condição inicial, que vai ser, né, x0 mais f de x0 vezes t. Bom, se isso é razoável, se isso é produtivo de alguma forma, né, então, olha o que a gente tem. Né? A gente estava acostumado a essa relação, mas o que aparece aqui para nós, como consequência desse processo, é que u de xt, né, a solução da nossa equação de Burgers, invícida, vai ter o mesmo formato da f, só que avaliado com essa mudança de variáveis que depende da própria solução. Então, gerou um problema implícito, né, completamente anovelado para ser resolvido. Né? A solução depende da solução. Né? O u aparece aqui, u é a solução do problema, x. Antes era fácil, né? Na equação da advecção, aqui era um parâmetro, era c, era constante. Mas aqui não, aqui depende da solução. Essa é a grande desgraça das equações não lineares, que isso frequentemente acontece. Tá? Frequentemente acontece. Então, é um problema. Tá? Mas é uma característica comum dessas equações não lineares. Tá? Então, uma solução implícita. Né? E o que a gente faz? Para por aí? Né? A gente só consegue obter explicitamente para casos muito simples, né? Limitando a aplicação dessas soluções analíticas. Então, agora, escrevendo, né, essas características, como, né, mudando um pouquinho a forma de escrever, como t igual
a 1 sobre f de x0 vezes x menos x0, da onde que vem isso? Isso aqui vem daqui, ó, dessa relação. Tá? Então eu vou isolar o meu t. Tá? Vou isolar o meu t. Então é uma outra forma de escrever essas equações características com foco no t. Tá? Olhando assim, essas curvas serão retas com uma inclinação 1 sobre f de x0, que depende, obviamente, de x0 dos dados iniciais. Tá? Então, olhando a minha equação característica e por essa abordagem no tempo, tá? A gente consegue pensar ainda em alguma forma um pouco mais simpática, que é uma reta. Tá? E com isso, a gente vê uma forma, pelo menos, dessas curvas, mas com foco no t. Então, olha o que acontece. Então, o problema é que, por conta dessa natureza dessas retas, em função dos parâmetros iniciais, essas características elas podem se cruzar. E aí, se os dados iniciais forem suaves, esse método que a gente está tentando construir aqui, ele vai poder ser usado para t's pequenos, onde as características não se cruzam. Em última instância, o que acontece é isso daqui. Tá? Então, a gente pode ter várias curvas características, só que vai haver uma hora em que elas vão se bater uma nas outras. Bom, do ponto de vista do desenho, ficou até interessante, né? Alguém poderia até pensar em fazer uma logomarca assim, com esse negócio aí e tal. Mas o problema é o seguinte, do ponto de vista matemático, imagina que eu tenho duas curvas características aqui vindo. Chega nessa hora um cruzamento. Para onde que vai o teu fenômeno? Né? Para que direção ele vai seguir? Essa ambiguidade ela não pode ocorrer, né? Porque senão a gente teria aquele caso das soluções multivaloradas que não são funções. Né? Então, isso estabelece um problema e a gente acaba conseguindo resolver o nosso problema para t's pequenos, ou seja, até o ponto onde não há cruzamento dessas curvas características. Tá? Então, esse que é o ponto. Tá? Então, para t's maiores, depois da interseção, a EDP falha em possuir uma solução clássica, ou seja, uma função, já que as características vão produzir uma solução multivalorada ou até nenhuma solução. E aí, para superar a ausência da existência de uma solução clássica, a gente vai usar um conceito mais amplo de solução, que é o que a gente chama de solução fraca. Se vocês pegarem algumas referências em matemática e tal, vocês vão ver que existe de forma muito intensa essa noção de solução fraca e solução forte. A gente, então, vai ter que, para esse ponto, apelar para essa ideia de solução fraca, que vai ser uma solução com algumas limitações do ponto de vista matemático e da natureza da nossa solução, da nossa função, tá? Que no nosso caso ela vai poder ter descontinuidade, né? Ser não diferenciável em alguns pontos, ser menos suave do que a solução clássica. E aí, por conta dessas descontinuidades, acaba sendo comum lidar com as EDPs de forma integral ao invés de forma diferencial. Né? Porque se tem essa descontinuidade, eu não vou definir derivada, mas eu não estou impedido de definir integrais. Tá? Então, assim, são ideias que a gente pode ir amadurecendo, principalmente essa solução fraca. Tá? Isso é uma coisa nova que aparece aqui para a gente, solução fraca. Esse termo passou a ter algum significado quando a gente está lidando nessa impossibilidade de encontrar uma solução clássica. Clássica é o que eu digo tradicional, dentro de tudo que a gente conhece, tá? Limitando o comportamento da nossa função. Então, solução fraca. Tá? Bom, então vamos pensar aqui num exemplo. Então, olha o que a gente tem. A equação de Burgers invíncida e essa condição inicial, que é dada por uma gaussiana. Tá? Eu vou colocar aqui uma imagem que representa o comportamento dessa solução, né? O comportamento clássico dessa solução ao longo do tempo e do espaço.
Então, essa imagem representa a evolução da função u de xt ao longo do tempo e da posição. Tá? Aqui a gente tem nessa curva aqui a condição inicial e a nossa informação vai se propagando ao ponto de acontecer esse fenômeno aqui. Ou seja, para esse ponto do domínio, eu tenho vários valores da função. Chegamos num problema. Isso, do ponto de vista matemático, é o que a gente acaba obtendo, né, ao usar a ideia dessa solução fraca. Mas aí, bom, isso tem um problema, né? Se a gente olha lá na natureza, a propriedade vai ter um valor só, vai ter um conjunto de valores. Não, vai ter um valor só, uma intensidade, um sinal, ele vai ter algo que eu vou lá e meço. Então, o que está acontecendo aqui? Né? Como é que eu dou um jeito para resolver esse problema? Note inclusive o seguinte, imagina que isso seja uma velocidade, que o nosso u seja uma velocidade. Já que a gente falou em equação de Navier-Stokes, é bem prático a gente pensar em velocidades aí, como uma propriedade de interesse. A solução do meu problema depende da própria solução, né? A solução depende da solução. É esse problema problema ser implícito. Mas a gente sabe que aqui olhando, por exemplo, esse gráfico, né, até a própria condição inicial, vamos olhar essa curva aqui primeira da condição inicial, essa gaussiana aqui, tá? Qual a velocidade no instante inicial nessas posições aqui entre 1 e 3? Né? Então, a velocidade é muito baixa. Né? Quer dizer, para posições menores do que 1 e maiores do que 3. A velocidade é muito baixa, vai tendendo a zero aqui. E ela acaba crescendo o valor nessa região entre 1 e 3. Né? Note que a região aqui menor do que 1 e maior do que 3 praticamente não é afetada, porque a gente já sabe que essa região tem uma velocidade muito baixa e a própria solução depende da solução. É como se ela fosse contaminando o tempo todo desde o início. E para essa região central, ela vai se propagando com mais força. Então, olha o que acontece. Parece que a solução ela meio que está colada no chão, mas a parte superior vai se propagando como dá, ao ponto de gerar isso que parece mais uma onda da praia. Não parece a onda da praia? Né? Que ela vai tombando ao ponto de quebrar, não aguentar mais sua propagação e se dissipar. Isso tem a ver com o choque, isso tem a ver com a onda, com a formação do choque que nos interessa. Tá? Então, pegando um exemplo aqui diferente, ao invés da gaussiana, pegando 1 menos cosseno de x. Olha o que acontece. Né? Ao resolver a equação, a gente chega nessa forma, né? Que, aí olha o detalhe, que se a gente estivesse resolvendo a equação de Burgers viscosa, olha o que ia acontecer. Então, a equação de Burgers, ela revela um fenômeno do ponto de vista matemático, mas que vai ter a sua materialização, a sua realidade, na equação de Burgers viscosa. Ou seja, quando começar a dar esse problema aqui da multivaloração, a equação de Burgers viscosa ela vai formar efetivamente o choque. Ou seja, uma descontinuidade na propagação que tem a ver com a onda de choque que a gente estava conversando lá no início. Que a Beatriz em algum momento falou, tem a ver com descontinuidade de propriedades. Então é como se o meu sinal fosse tombando aos poucos e chegasse no momento, um momento crítico, onde, do ponto de vista matemático, eu não teria mais significado, né? Então ela vai se acumulando de modo a formar essa descontinuidade. Tá? Então o choque ele efetivamente se evidencia nessa descontinuidade, mas ela só é percebida na equação de Burgers viscosa. A equação de Burgers invista ela vai causar para nós esse problema intrinsecamente. Onde é que está o problema da equação de Burgers invista? Está no próprio modelo. Né? É uma equação que tem essa limitação. Ela vai chegar num determinado ponto que vai gerar esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento. Bom, e aí formas de resolver esse problema, né? Então, uma das formas é
tentar, na equação de Burgers, ainda em vista, quando chegar nessa região da multivaloração, fazer uma contabilização da área que a gente tem aqui passando aquela linha, né, voltando até aqui, da área que passa essa linha em relação à área que está anterior à linha. Né? Então tem uma areazinha aqui, e contabilizar de forma que ela seja igual antes da linha. E formar de maneira um tanto quanto artificial essa descontinuidade. Tá? Formar essa descontinuidade. Mas aí você pode ficar assim pensando, vem cá, ô Jackler, que mandrake é esse? Porque, pô, a gente está buscando soluções analíticas, aí beleza. Aí, chegando a um determinado ponto, a equação não dá certo, porque tem esse problema de ser multivalorada. O ideal é que formasse o choque naturalmente. Esse seria o ideal. Aí você está me dizendo que a essa altura do campeonato, a gente simplesmente vai pegar as áreas, somar de um lado para o outro, e isso tem que bater, né, como se fosse uma conta de chegar para dar certo. Mas assim, eu até entendo, né, e acho que a reclamação é pertinente, embora vocês não a tenham feito, mas eu fiz por vocês. Mas, de certa forma, esse princípio aqui da gente pegar as áreas e contabilizar de um lado para o outro, ele artificializa algo que a equação de Burgers viscosa vai conseguir fazer automaticamente, que é a conservação da propriedade. Então, a gente está impondo a conservação de acontecer pela contabilização dessas integrais. Ou seja, essa descontinuidade vai se dar e o fenômeno vai se propagar, mas eu preciso de um artifício externo, a dinâmica própria da solução, para dar conta disso ser somado mutuamente, ser avaliado mutuamente, para conseguir saber a posição da descontinuidade. Tá? Então, olha o que eu estou dizendo, eu preciso de artifícios meramente matemáticos, para justificar a física de um fenômeno que a física é a da conservação. Né? E aí eu dou um jeito, né? Vão haver diferentes estratégias para fazer isso. Tá? Pegando o modelo simples, ele dá conta do fenômeno. Tá? Mas a equação de Burgers viscosa, naturalmente, ela já consegue dar conta desse tipo de propagação sem esse tipo de conta de chegar. Tá? Eu coloco aqui esses slides um código que representa essa solução analítica. Tá? Depois eu boto lá na nosso espaço lá no Teams um código que representa esse tipo de coisa, tá? Mas que de certa forma é capaz de representar esse comportamento e tudo mais, para representar esses gráficos. Bom, mas assim, só para a gente encerrar essa nossa conversa de hoje, eu queria abordar mais um pequeno assunto, tá? Que é a questão da forma conservativa. Isso vai aparecer com muita força para nós. Se bem que não, eu vou acabar tudo hoje, tá? Só para nossa conta aqui, para vocês terem ideia, faltam poucos slides. Eu vou dar uma corrida aqui agora, porque é a coisa mais automática. Então, segura aí rapidinho. Bom, então, vou dar uma passada rápida aqui nessa ideia da forma conservativa, que é o seguinte. O que eu quero dizer aqui? Que muitas vezes essas equações que a gente está interessado, elas se apresentam na forma de leis de conservação. E essas leis de conservação, elas têm um modelo, né, muito interessante que a gente pode tirar vantagem dele para as nossas soluções numéricas. Tá? Então, os métodos numéricos, em função da forma como a equação está escrita, vão trazer vantagens. Esse é o ponto. Tá? Então, por exemplo, vamos imaginar a equação da continuidade no estado estacionário, né? Ou seja, sem a questão do tempo, sem o fenômeno transiente. Essa é a equação da continuidade padrão, onde eu levo em conta os efeitos de variação da massa específica e da velocidade multiplicados, como se esse fosse o momento, né? Momento do nosso sistema e suas componentes na direção x e na direção y. Porém, tem uma forma explodida, levando em conta todas as derivadas de fato. E isso é o tipo de coisa que a gente gosta de fazer, né? Lidar com tudo explodido, tudo derivado, tudo aberto, para dar conta de todas essas variações. Porém, essa relação aqui na forma como ela está, a gente vai chamar de forma conservativa, que é a forma padrão de representação dessas equações de conservação.
e essa daqui a gente vai chamar de forma não conservativa. O que eu quero dizer com isso? Que ao olhar o problema na forma conservativa, a gente vai ter vantagens do ponto de vista numérico. Esse que é o ponto. A solução numérica das equações na forma conservativa, ela se mostra mais estável, mais segura do que lidar com o fenômeno na forma não conservativa, tá? Do ponto de vista da solução numérica. Tá? Então, os resultados são semelhantes, obviamente, mas tem alguns casos que a formulação conservativa consegue resultados melhores. Tá? E principalmente nos escoamentos onde ocorrem choques. Tá? Então, por exemplo, se a nossa equação de Burgers é essa, a invícida que a gente está trabalhando, talvez a gente vai encontrar alguma vantagem ao lidar com ela na forma conservativa. Tá? Então, essa é a forma não conservativa, mas a forma conservativa é essa daqui, que seria a forma padrão de representação das equações de conservação. De onde você tirou isso? Pega o livro do Lévesque. As primeiras páginas já tem toda uma teoria definida para leis de conservação. E as leis de conservação se manifestam em derivadas temporais e derivadas espaciais de uma função f, que a gente precisa determinar qual é. No caso da equação de Burgers, essa f é u ao quadrado sobre 2. Ora, se a gente está lidando com uma velocidade, isso aqui não tem cara de energia, de alguma maneira, né? Então, assim, só para a gente provocar, né? Então, a gente teria essa relação, tá? Que seria a forma conservativa da equação de Burgers. Tá? Então, ou eu explicito f e resolvo o problema para f, depois traduzo para a minha função, ou eu coloco as derivadas naquela forma ali, derivada de meio u ao quadrado. Tá? Para a solução numérica, a gente tem alguns métodos de primeira ordem que aparecem com essa nomenclatura, método Upwind, nada diferente de tudo que vocês já conhecem, discretizações simples de primeira ordem, manipulação. Cada um vai ter suas características, suas vantagens e desvantagens. O método Upwind conservativo, essa que é a principal diferença, a versão não conservativa e versão conservativa, diferenças entre elas, tá? Naturalmente com vantagens e desvantagens, mas olha a escrita diferente. Aqui eu boto para dentro a questão do u ao quadrado. Olha para quem que eu estou resolvendo. Aqui eu estou simplesmente fazendo uma multiplicação simples de u com a sua derivada. Tá? Então isso muda a formulação do nosso método numérico. O método de Lax-Friedrich, também com esse termo aqui de vocação conservativa. E método de segunda ordem, e aí começam a gerar expressões muito grandes, como por exemplo o método de Lax-Wendorf e o método de McCormack. Tá? Essas coisas precisam ser programadas, precisam ser reproduzidas para vocês verem o efeito, né, de uma determinada propriedade. Tá? Mas ficam pelo menos aí as referências desses procedimentos numéricos para vocês terem uma base. Vejam, isso que é o mais importante de vocês notarem. No método aqui de Lax-Wendorf, método de McCormack, que usa uma estrutura do tipo predição-correção, mas assim, o mais importante é que esses métodos funcionam como métodos de marcha. Notem que a gente resolve para K mais 1, ou seja, para o instante seguinte, tendo toda a informação do instante K. Né? Esses métodos são explícitos, que traz uma grande vantagem em termos de simplicidade de solução do problema. Mas é óbvio que em situações especiais, talvez seja necessário apelar para métodos implícitos, né, na forma conservativa, para tirar vantagem na solução de problemas de ondas de choque. Tá? Então, Beatriz, fica atenta a essas coisas. Mas, assim, do ponto de vista de formulação, isso daqui é muito simples. Tá? E vocês já podem meter a mão na massa de início, pegando qualquer exemplo desses que a gente abordou ali na parte mais teórica da solução analítica. Bom, então, fechando aqui. A nossa equação de Burgers invícida, ela é semelhante à equação de transporte, mas numa forma não linear, onde cada ponto da propagação se dá numa velocidade diferente. Tá? Então, o caminho para a solução, no caso geral, né, é a gente trabalhar na forma conservativa, né, e com esse parâmetro ali, esse azão, né, sendo a derivada de f em relação a u, né, como um suporte, muitas vezes, para a nossa solução. Né. Então, são algumas estratégias que, obviamente, precisam ser
aprimoradas, mas fica esse ponto de partida aí para reflexão. Eu realmente gostaria que vocês lessem o desenvolvimento do livro do Tannehill a respeito dessa equação. Eu realmente queria que vocês investissem um tempinho aprofundando essa ideia e depois de lerem o Tannehill, deem uma olhada no Levesque, tá? Vamos dizer que esse fica um dever de casa assim para vocês. É coisa para esse final de semana, assim, né? Pega lá, dá uma olhada no livro na parte que fala da equação de Burgers invíncida, tá? E depois dá uma olhada lá no Levesque. São duas abordagens bem interessantes, mas que talvez vão ser capazes de consolidar essa teoria, esse fenômeno que a gente está tentando investigar aqui. Bom, beleza, minha gente. Ficou um pouquinho corrido agora no final, mas deu para a gente fazer sempre passando a equação de Burgers e perceber as nuances, as complexidades desse tipo de modelo, né? Ainda estamos devendo a questão da programação, lado um pouco mais prático no MATLAB, mas vamos tentar resolver, lembrando que semana que vem é feriado, não teremos nosso encontro, tá? Mas isso não significa que não tenhamos dívidas entre nós para avançarmos nesse conteúdo na nossa compreensão. Beleza? Alguma dúvida de caráter geral que queiram tirar, deixar registrado na gravação, ou posso encerrar? Por mim, pode encerrar. Beleza, Sem então. problema. Professor, o senhor só poderia repetir o nome do livro que o senhor recomendou? Tá, o livro é do Tannehill, né, o primeiro dos livros lá da referência bibliográfica, esse daqui, Tannehill, e o outro é o Levesque, tá? Levesque. Estão lá na nossa pastinha do Teams, tá? Beleza? Ô, professor, beleza. Meu Valeu. microfone tinha travado aqui. Tranquilo. Bom, então tenham um excelente final de semana. Nos encontramos assim que for possível. Qualquer coisa, mandem mensagem lá pelo Teams e tal. Alguma dúvida, algum conceito que tenha ficado um pouco corrido, um pouco não compreendido. Tá? Mas a gente vai caminhando aqui no nosso curso de Modelagem Matemática e Simulação 2. Estamos na reta final. Conto com vocês e a gente segue nos próximos encontros. Forte abraço a todos e até breve.